Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erson, para mais uma vez darmos seguimento à nossa história. E o livro que nós iremos ler é O Príncipe dos Canalhas. Vamos dar continuidade ao capítulo 1, parte 2. Então vamos lá ler? Ser indiferente, infelizmente, não é o mesmo que ser surdo. A sineta ainda não havia parado de retinir quando Dain ouviu uma voz masculina familiar resmungando com sotaque inglês. E uma feminina que não conhecia murmurando em resposta. Não conseguiu identificar as palavras. Pelo menos uma vez, Bertie Trent conseguiu manter a voz abaixo do seu suposto sussurro, que podia ser ouvido do outro lado de um campo de futebol. Lá no posto Ipiranga. Ainda assim, era Bertie Trent, o maior bobalhão do planeta. O que significava que Lord Dain precisaria adiar sua própria transação. Não tinha qualquer intenção de conduzir uma negociação enquanto Trent estivesse por perto. Dizendo, fazendo e observando tudo o que era calculado para elevar o preço enquanto delirava, sob a impressão de que estava ajudando a baixá-lo. E eu digo que... Veio a voz grave. Aquele ali não é. Ora, por Júpiter, é sim. Tum, tum, tum. Passos pesados se aproximavam. Lord Dain reprimiu um suspiro. Virou-se e olhou duramente para aquele que o infortunava. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar. Joel! O Tiririca! Trent parou onde estava. Bem, não quis interromper. Especialmente quando um companheiro está regateando com Champtoise. Disse ele, fazendo um movimento com a cabeça na direção do proprietário. Como eu estava contando a Jess há pouco, deve-se manter a cabeça fria e cuidar para que não ofereça mais da metade do que está disposto a pagar. E não se deve esquecer do que significa metade e dobro, quando tudo está em francos e soldos. Ou seja lá como se chamam essas moedas francesas. E multiplicar e dividir outra vez para encontrar o valor em libras, shillings e pence. 4 mais 4. 4 mais 4. Olha pra mim. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. Acertou. 11 mais 3. 11 mais 3. 13. Acertou. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá. Então lá, bonito. Então, olha lá. Então, olha só. Não entendo o porquê não fazem logo as coisas de forma apropriada.
exceto talvez por quererem exasperar um homem. Acho que já falei antes, Trent. Você poderia se exasperar menos se não perturbasse o equilíbrio da sua delicada constituição exercendo o ato de calcular, disse Dain. Ele ouviu um farfalhar e um som abafado em algum lugar acima, à esquerda. Desviou o olhar até lá. A mulher que murmurava estava curvada sobre o mostruário de joias. A loja era incrivelmente mal iluminada, o que era proposital, a fim de que os clientes tivessem dificuldade de avaliar as mercadorias. Tudo o que Dain conseguiu perceber era que a mulher usava sobrecasaca azul e uma daquelas horríveis toucas com aba decorada que estavam na moda. Eu recomendo, prosseguiu ele com os olhos na mulher, que você resista à tentação de fazer contas se estiver interessado em um presente para sua chère amie. É Dorinho... O quê? Como? As mulheres vivem num mundo matemático superior aos dos homens, especialmente quando se trata de presentes. Isso acontece, Bert, porque o cérebro feminino alcançou um estado mais avançado de desenvolvimento, respondeu a mulher sem erguer os olhos. As mulheres reconhecem que a escolha de um presente requer o equilíbrio entre uma equação moral, psicológica, estética e sentimental, que é extremamente complicada. Eu não recomendaria que um reles homem tentasse se envolver no delicado processo de balancear essa equação, especialmente pelo método primitivo de calcular. Por um momento desconcertante, Lord Dain teve a impressão de que alguém havia acabado de enfiar sua cabeça na latrina. Seu coração começou a bater mais forte e sua pele ficou arrepiada, levemente suada, como ocorrera naquele dia inesquecível em Eton, 25 anos antes. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele disse a si mesmo que seu café da manhã não devia ter lhe feito bem. Talvez a manteiga estivesse rançosa. Era impensável que aquela desprezível réplica feminina o tivesse afetado. Quero café! Não havia a menor possibilidade de ele se sentir desconcertado por essa mulher de língua afiada que devia ser, como presumiu inicialmente, uma vagabunda desmazelada com quem Bert estivera na noite anterior. O sotaque dela denunciava que era uma dama. Pior ainda,
se fosse possível haver espécie pior de ser humano, ela era, pelo que parecia, uma intelectual. Em toda a sua vida, Lord Dyne nunca encontrara uma mulher que soubesse o que era uma equação. E menos ainda, uma que soubesse que equações eram passíveis de balanço. Bertie se aproximou e, com seu sussurro espalhafatoso, perguntou: "Faz alguma ideia do que ela disse, Dyne?" Não. "Sim." "E o que foi?" "Homens são brutos e ignorantes." "Tem certeza?" "Absoluta." É mesmo? É. Foda-se. Bertie soltou um suspiro e olhou para a mulher, que continuava fascinada pelo conteúdo do monstruário. "Você prometeu que não insultaria meus amigos, Jess." "Não imagino como possa ter feito isso, já que não encontrei nenhum." Ela parecia estar tramando algo. A touca que ela usava, com todos aqueles laços e flores que a decoravam, inclinou-se de um lado para outro, enquanto ela estudava o objeto de seu interesse, observando-o a partir de vários ângulos. "Bem, quer conhecer um deles?" perguntou Trent, impaciente. "Ou vai ficar aí olhando esse monte de porcarias o dia todo?" Ela endireitou a postura, mas não se virou. Bertie pigarreou. "Jéssica!" disse ele com determinação. Dyne! Que diabos, Jess? Não consegue tirar os olhos desse lixo por um minuto?" Ela se virou. "Dyne, esta é minha irmã." Quando Jéssica ergueu os olhos, um calor feroz, lépido, varreu o corpo de Lord Dyne. Do alto da sua cabeça à ponta das suas botas lustradas com champanhe. E promessa de romance. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou tem? Será? O calor imediatamente deu lugar a um suor frio. "Meu senhor", disse ela, com um breve aceno de cabeça. "Senhorita Trent", respondeu ele, e não conseguiria mais proferir uma única sílaba, mesmo que sua vida dependesse disso. Sob a aba daquela touca horrorosa, havia uma oval perfeita de porcelana branca e feições impecáveis. Cílios grossos e negros emolduravam olhos cinzentos como a prata, levemente inclinados para cima, harmonizando com as linhas das maçãs do rosto. Seu nariz era reto e delicadamente esguio. A boca suave e rosada, um pouco mais carnuda do que ele gostaria. Jessica Trent não possuía a beleza clássica inglesa,
mas era perfeita e, como não era cego nem ignorante, Lord Dyne reconhecia a qualidade quando a encontrava. Se ela fosse uma peça de porcelana de Sèvres, uma pintura a óleo ou uma tapeçaria, ele a compraria imediatamente, sem reclamar do preço. Por um instante insano, enquanto contemplava a ideia de lambê-la da testa de alabastro até as pontas dos dedos dos pés, ele imaginou qual seria o preço daquela mulher. Mas, pelo canto do olho, viu seu próprio reflexo no vidro. Seu rosto sombrio era severo e duro, a própria face de Beelzebub. No caso de Dyne, o livro podia muito bem ser julgado pela capa, pois ele também era severo e duro por dentro. Tinha a alma típica de Dartmoor, onde o vento soprava com força e a chuva castigava as rochas cinzentas e impiedosas. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Enquanto o belo gramado se revelava poços de areia movediça, capazes de engolir um boi por inteiro. Qualquer idiota era capaz de enxergar as placas de advertência. Abandonai toda a esperança vós que aqui entrais. Ou, indo direto ao ponto. Perigo. A areia movediça. Da mesma forma, a criatura diante dele era uma dama, e nenhuma placa avisava que se devia manter distância. Damas, no dicionário de Dyne, estavam listadas sob os verbetes praga, peste e fome. Quando recobrou a razão, descobriu que devia ter fixado o olhar nela durante algum tempo, porque Bertie, evidentemente entediado, se virara para observar um conjunto de soldadinhos de madeira. Dyne logo se recompôs. Não é sua vez de falar, senhorita Trent? Perguntou ele num tom de deboche. Não ia fazer um comentário sobre o tempo? Acredito que seja a maneira apropriada de se iniciar uma conversa. Seus olhos, disse ela com um olhar firme, são muito negros. Parecem ser de um castanho bem escuro. Mesmo assim, a ilusão é esmagadora. Houve uma rápida sensação de ser apunhalado perto do diafragma ou na barriga. Ele não conseguiu saber onde. Sua compostura não vacilou nem 1 milímetro. Tinha aprendido a mantê-la mesmo nas piores situações. A conversa avançou para o lado pessoal com uma rapidez impressionante, argumentou ele. Você está fascinada pelos meus olhos? Não consigo evitar, respondeu ela. São extraordinários, tão negros. Mas não queria que se sentisse desconfortável.
Quando o Akinator pergunta se você é bonito, sim ou não, a resposta é... Sim. Sim. Akinator tá errado então, David Jones. Quando você clicou não aí, você errou. Porque o Niegas é bonito. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. Cheiroso. Cheiroso. Bonito. Bonito. Tô solteiro. Tô solteiro. Tá solteiro? Não. Com um sorriso sutil, ela voltou a observar o mostruário de joias. Dain não tinha certeza do que era exatamente, mas não duvidava de que havia mesmo algo de errado com ela. Ele era Beelzebu em pessoa, não era? Ela devia ter desmaiado ou recuado horrorizada, pelo menos. Mas ela o olhara com uma altivez sólida como bronze. E pareceu, por um momento, que aquela criatura na verdade estava flertando com ele. Ele decidiu ir embora. Poderia refletir sobre aquela incoerência longe dali. Estava indo em direção à porta quando Bert se virou e veio rapidamente em seu encalço. Você conseguiu se livrar com facilidade, sussurrou Trent alto bastante para que suas palavras fossem ouvidas em Notre Dame. Eu tinha certeza de que ela o rasgaria ao meio. E é isso que ela vai fazer se deixar. Sem se importar com quem você é. Não que você não consiga lidar com ela. Mas Jéssica é capaz de dar dor de cabeça a um homem. E se você estava pensando em sair para beber, Champtoise acabou de receber um autômato que você vai achar bem intrigante. Interrompeu Dain. Por que não pede que ele dê corda no boneco para ver o que ele faz? O rosto quadrado de Bert se iluminou de alegria. Um daqueles? Como é que se chama mesmo? Sério? O que ele faz? Por que não vai lá olhar? Sugeriu Dain. Bert trotou até o dono da loja e começou a tagarelar com um sotaque que qualquer parisiense consideraria uma justificativa plausível para cometer um homicídio. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ah, vou te dizer que... Tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu. Após distrair Bert da sua aparente intenção de segui-lo, Lord Dain precisava apenas de mais alguns passos para sair. Mas seu olhar foi atraído novamente pela senhorita Trent, que mais uma vez mostrava-se encantada por algo no mostruário de joias. Mordido pela curiosidade, ele hesitou. E mais uma vez gostaria de agradecer a todos por estarem ouvindo a este capítulo. E continuaremos a partir do próximo dia no capítulo 2, com o Príncipe dos Canalhas. Valeu, falou, fui. Obrigado mesmo.